Vamos iniciar a sessão. Boa tarde. Peço aos seus vereadores que respondam ao e-mail de confirmação de presença, o qual vocês já responderam, só apenas vou ler e confirmar. Alfredo Ondas, presente. Geraldo Fanali, presente. Walter Amado, presente. Zuninho Dias, presente. Kim, presente. Léo da Padaria, presente. Luiz da Roda Bem, presente. Maria Giovana, presente. Marcelo Mestre, presente. Odir Demarque, presente. Otto Quinsul, presente. Odair Dias, presente. Rafael Macris, presente. Renato Martins, presente. Professor Palestrado, presente. Tiago Bloch, presente. Tiago Martins, presente. Wagner Mareiro, presente. Cláudio Rezende, presente. Havendo no legal dos presentes, estando em conformidade com as normas regimentais desta Casa, sob a proteção de Deus, dou por aberta a 9ª sessão extraordinária, nesse dia 16 de dezembro do ano de 2020, em nosso 4º ano legislativo da 17ª legislatura. Dou por aberta a ordem do dia. Primeira discussão do projeto de lei número 59 de 2020, de autoria do Poder Executivo, por intermédio do senhor prefeito municipal Omar Nazar, que autoriza o Poder Executivo a repassar auxílio financeiro à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana, APAE, na forma que especifica. Em discussão, o projeto. Palavra, presidente. Palavra. A palavra, a vereadora Maria Giovana. Boa tarde, presidente, colegas vereadores. Eu acho que está com interferência no som. Vocês estão ouvindo bem? Estou ouvindo, vereadora. Estou ouvindo também. Tá. Senhor presidente, colegas vereadores, eu recebi a convocação Estou ouvindo muito ruim. Da sessão ontem e logo vi o projeto. Eu já trouxe alguns pontos que me preocupam. Primeiro, que em tempos normais a gente não pode votar um projeto como esse no ano eleitoral. Eu já recebi também o parecer da Comissão de Justiça pela constitucionalidade, mas eu entendo que ele não é legal nesse momento. Entendo também que em tempos de pandemia a gente precisa ter a ousadia de compreender os momentos e, se for o caso, claro, confrontar o que for necessário. Mas eu ainda não fui procurada nem pela PAI, nem pela Prefeitura, digo isso, não recebi nenhum e-mail oficial de nenhum dos dois, nem da Prefeitura, nem da instituição. Entendi que a Prefeitura parou um repasse que já estava garantido, então eu entendo que em tempos anormais é mais fácil a Prefeitura fazer o repasse que já está garantido para que eles possam usar esse dinheiro e a gente ter os serviços feitos depois, do que a gente ter que aprovar um projeto em ano eleitoral de forma que vai deixar muitas dúvidas sobre a legalidade. Então, a minha tendência hoje, ainda não decidi completamente meu voto, pois quero ouvir os colegas vereadores, mas é que eu vote não no projeto que nós temos na pauta hoje. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Kim. Kim, você está com a palavra. Senhor presidente, senhor vereadora, senhores vereadores, público presente. Oi? Está ouvindo, presidente?
Estou ouvindo. Se cortar, eu te aviso, Kim. Senhor presidente, está me ouvindo? Ok. Posso falar? Pode. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, está um pouco chegando cortado aqui, mas eu vou procurar falar, mais ou menos. Vamos lá. Trata-se de um projeto que, na verdade, veio para garantir que a prefeitura continue fazendo o repasse dos recursos Vereador da Kim. prefeitura. Kim, desculpa interrompê-lo. O seu microfone está cortando, o seu áudio está cortando. Você não quer ver se tem algum problema aí? A gente passa a palavra para o doutor Alfredo, depois você retorna, por gentileza? Pode ser? Tá bom. Com a palavra do doutor Alfredo Ondas. Seu telefone está mutado, doutor. Seu telefone, seu som. Agora sim, o Padre Sérgio não avisa, né? Muito boa tarde, senhor presidente, colegas, vereadores. Eu quero, quem sabe, com a minha fala, acabar convencendo a vereadora Maria Giovana a votar pelo projeto, pela aprovação do projeto. E é simples da gente entender. A lei eleitoral, no artigo 73, parágrafo 10º, ela impõe uma série de vedações em ano eleitoral, mas ela excetua quando se trata de casos de calamidade pública. E o caso de calamidade pública nosso é notório por conta da portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declarou emergência em saúde pública de importância nacional decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus, o Covid-19. Então, isso tudo está presente. Não só parados nessa condição, a gente foi procurar o que a doutrina tem falado a respeito disso e o que está se escrevendo a respeito disso. Então, a gente descobriu que mesmo existindo caso de calamidade pública, pode ocorrer crime eleitoral em caso de haver questões de nítida promoção pessoal do político, do homem público, ou promoção institucional. Inclusive, isso aí faz parte de debates mais profundos no ramo jurídico. Então, nós podemos estar tranquilos que não é o nosso caso. Ninguém está aqui buscando promoção social. Espero também que ninguém saia daqui, sabe, fazendo selfie do lado da lei, que eventualmente a gente aprove aqui, para dizer, olha, conquista do vereador fulano de tal. Isso sim poderia acabar incorrendo no crime previsto na legislação eleitoral, né? A Lei 9.504/97. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma realidade americana que é o seguinte, não foi, Maria Giovana, a parada no repasse. O que houve foi o seguinte, o convênio que existe da prefeitura com a PAI foi decorrente do chamamento público ordinário, né? Sequer foi feito um pagamento, um chamamento para o OSC. Foi feito um chamamento público ordinário e o pagamento para a PAI se dá pela prestação do serviço efetivo. A partir do momento que com essa pandemia e os jovens que frequentam, as pessoas que frequentam a PAI são notoriamente grupo de risco, está aqui o doutor Otto, que pode consentir ou não, né? São grupo de risco, a PAI deixou de prestar o serviço, ou seja, parou de receber por conta da não prestação do serviço. Porém, a PAI tem uma série de atividades, tem um prédio funciona e corre o risco hoje de ter as portas fechadas, de ter corte de energia elétrica, talvez, por conta de não ter mais meios para promover esse tipo de pagamento. Então, o que acontece? A prefeitura está promovendo esse auxílio, que é diferente de estar pagando pela prestação do serviço, que no momento está suspenso, ok? Então, a gente tem essa situação que está dentro da excepcionalidade e está tudo coberto. Então, é só para dizer para os senhores que, por exemplo, hoje,
o Ministério Público está fazendo alertas em vários locais, a gente tem acompanhado, porque principalmente o Ministério Público ele tem como uma característica, através das suas recomendações, que é um instrumento que visa orientar e antecipar-se ao cometimento de ilícito, a fim de evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves, com repercussões importantes na candidatura. E tudo que a gente acompanha, esse tipo de promoção é vedada em tempos de calamidade pública, quando ele tem explicitamente a conotação de promoção pessoal, de promoção eleitoreira. E aqui o Ministério Público, nós temos aqui, eu estou inclusive aqui com um estudo promovido por o Ministério Público do Estado do Pará, eu achei ele bastante completo, e ele expõe bastante essa condição, ele enfatiza muito essa condição, principalmente quando existe doação de alimentos, notadamente para promoção pessoal do candidato, do futuro candidato. Nesse caso, o nosso não. O nosso já é uma situação diferenciada, é um socorro à APAI que não visa a promoção do vereador, não visa a promoção da instituição Câmara Municipal, é a necessidade da autorização legislativa para que se possa, havendo socorrer a APAI. Eu acho que foi bem claro. Se tiver alguma dúvida depois, que eu puder ajudar, eu volto e me insiro novamente na fala. Muito obrigado. Vereador Walter Amado, com a palavra. Tá me ouvindo agora, presidente? Tá bom, Kim, agora ficou perfeito. Depois eu passo a palavra para você, então, pode ser? Pode, claro, obrigado. Vereador Walter Amado, com a palavra. Senhor presidente, não sei se você me ouvir. Walter. Está conseguindo me ouvir, presidente? Tá ruim. Tá muito ruim, Walter. Tá cortando, tá pipocando a sua fala. Eu não consigo ouvir. Walter, não estamos te ouvindo. Walter, eu vou passar a palavra para o vereador Wellington Rezende, depois eu volto para você. Vereador Wellington Rezende, com a palavra. Estou pedindo a palavra na sequência, presidente. Odaí. Ok. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos os vereadores aqui nos estão acompanhando nesse momento. Eu comungo junto com o Ondas, o que ele disse, muito bem explicado, a questão legal. Nós vimos, não tem nenhum problema nessa questão da legalidade, dessa forma que o Ondas colocou muito bem. Eu estive no local, eu fui falar na PAI, eu fui lá agora de manhã, agora na hora do almoço, para saber melhor a situação da PAI realmente, como que está, e realmente está muito difícil. Né? Acabei até fazendo um vídeo lá para me explicar melhor, para as pessoas entenderem a situação. Realmente, o contrato que tínhamos, né, a prefeitura aí tinha com a PAI, ela foi suspenso por questão do coronavírus e a questão, já explicado pelo Ondas, do atendimento das pessoas que eram atendidas lá, um convênio que era pago de acordo com o número de atendimentos. Então, esse atendimento foi suspenso. Os professores, pelo que a pessoa da assistência social, né, Lúcia, que me passou lá a informação, ela me disse que são 117 professores, pessoal especializado, que estão suspensos os pagamentos, os contratos de pagamento de salários, ou parcialmente. Então, a situação deles, até esse mês, conseguiu-se pagar as situações financeiras e do prédio, né? Mas, para o mês que vem, a situação vai ficar difícil, porque, inclusive, a questão de água, luz, pagar, e também, se for o caso de dispensar funcionários, a PAI não tem condições de cobrir, honrar as questões trabalhistas desses funcionários. Então, é muito difícil a situação. Inclusive, ela me colocou que existe 2 convênios, para os senhores saberem. Um é esse que a prefeitura está voltando a cobrir novamente,
por uma questão realmente necessária, né, essa questão da pandemia, que senão eles vão ficar descobertos. Estão fazendo atendimento social, o pessoal que estava lá, e até conversei com as assistentes sociais, realmente estão continuando o trabalho, até em casa, fazendo material, imprimindo material e levando as pessoas que são necessárias na casa delas, se for o caso. Então, o grupo da está com continuidade do trabalho. Então, o prédio está funcionando em regime bem necessário, o mínimo necessário de trabalho, né, que é possível. Então, mas só que precisa manter o prédio, né? Tem um custo operacional do prédio para manter isso. O segundo convênio também é parte da educação, também que foi suspensa pela prefeitura. Então, o montante dos dois contratos hoje para a PAI anual equivale a mais de 2 milhões de reais anuais, que a prefeitura repassava para a PAI mensalmente. Então, a prefeitura está repassando esse primeiro convênio, que foi também suspenso por causa do Covid, na questão do atendimento. Então, é necessário, eu vejo a necessidade, estive lá, realmente, eles falaram para mim que a situação está muito difícil para a PAI, eles ficam numa situação complicada, inclusive, se não haver repasse de fechamento, provavelmente, da PAI, numa situação difícil de pagamento, inclusive, do trabalho das pessoas que estão trabalhando lá, né, a questão trabalhista. Então, eu vejo importante manter, pelo menos, eu perguntei, os R$90 por mês vai ajudar? Olha, ajuda porque nós estamos sem nada, né? Inclusive, outra situação, a PAI, para complementar a renda, para ajudar a manter a instituição, eles faziam festas, bingos, né? Vendiam rifas de pizza. Hoje, isso não é mais possível por causa da situação que nós estamos atravessando na questão da saúde. Então, a pandemia acabou atrapalhando, inclusive, os eventos que eles promulgavam e faziam periodicamente para ajudar a instituição, inclusive que ela falou para mim, que mantia a questão de água, luz e algumas despesas do prédio, era mantido para a entidade com essas festas, com essa ajuda financeira a mais, que era feito pela própria entidade junto aos pais e as pessoas interessadas em ajudar. Então, eu vejo positivamente, votarei favorável. Eu estou passando para vocês a informação que eu busquei lá para saber realmente qual é a situação, e foi essa situação que encontrei lá muito difícil para a entidade. Então, eu vejo positivamente, votarmos favorável a esse projeto, necessário para a entidade. Nós não podemos pensar em a PAI fechar um atendimento, tudo bem, fecha agora e vai abrir quando? Entendeu? Isso que é o problema. Nós entendemos a necessidade de que a PAI precisa se manter, pelo menos com o mínimo. E a prefeitura está voltando repasse para essa questão. Então, é importante nós mantermos e votarmos favorável a esse repasse. Eu vejo de forma positiva, e lá, estando lá, a gente vê realmente a intranquilidade das pessoas que estão trabalhando e estão mantendo a entidade funcionando até agora. Muito obrigado, senhores vereadores. Vereador Walter, quer testar seu microfone? Ficou melhor, presidente? Perfeito. A palavra é do Walter Amado. Presidente, inicialmente eu tive a mesma preocupação que a vereadora Maria Giovana, e aí eu fui buscar a lei, e a lei é bem clara que em situação de calamidade ele abre precedentes, então eu votarei com tranquilidade esse projeto, porém eu acredito que, apesar de eu levantar muito a bandeira da pessoa com deficiência, eu acredito nas dificuldades, acredito realmente que precisa ter um olhar especial, faço parte da CPA, mas eu também acho que existem outras entidades também com grandes dificuldades. Então, eu aconselharia essas entidades a buscar uma reunião com o prefeito municipal de Americana para ter essa mesma conversa, de falar sobre as dificuldades, de falar sobre os problemas nessa pandemia, já que as despesas permanecem mesmo com pouco atendimento ou quase nenhum atendimento, mas que buscassem um diálogo com o prefeito para que projetos iguais a esse venham também de outras entidades e que não fique apenas exclusivamente para a PAI de Americana, que é uma bela entidade, faz um trabalho fenomenal, mas eu acredito que outras também tenham o mesmo direito. É isso aí, presidente. Terá o meu voto favorável
com o maior prazer. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Kim. Teste seu microfone, Kim, por favor. Senhor presidente. Perfeito, Kim, melhorou. Está ouvindo agora, presidente? Perfeito. Obrigado, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Este projeto, ele, na verdade, não é um dinheiro novo que se propõe a repassar para a PAI. Já é objeto de um contrato, o repasse mensal. Entretanto, o contrato em tempos normais, ele prevê uma prestação de serviço baseado numa relação presencial, né, dos usuários com a instituição. A pandemia colocou em risco, e inclusive os usuários que participam desse serviço também compõem grupo de risco e claro, todos foram obrigados pela quarentena a evitar essa aglomeração, esse trabalho presencial. Mas isso não significa que a PAI paralisou as suas atividades. O que houve apenas, olha, o que está escrito no contrato é uma coisa, e se for seguir o contrato ao pé da letra, não estaria sendo cumprido por conta daquelas atividades presenciais, rotineiras. Mas a equipe da PAI continua trabalhando, né, continua, inclusive, fazendo contato com os usuários, né, passando atividades para que eles façam a sua lição de casa, vamos assim dizer, né, e continuem sem perder o vínculo com a instituição, porque isso é muito importante para a vida dessas pessoas. A gente que tem contato com pessoas com deficiência, que são os usuários da PAI, é normal que exista uma ansiedade por conta da quarentena, uma saudade dos colegas, da instituição, que eles têm um carinho, um amor muito grande, e por isso, né, eu quero até aproveitar o momento para cumprimentar e parabenizar não apenas a diretoria, mas toda a equipe da PAI, que tem, à medida do possível, aí, se adaptando nesses tempos de distanciamento social, para fazer a aproximação dessas pessoas, né, tornar a vida desse pessoal mais digna nesse período de afastamento social. Até mesmo um grupo de WhatsApp foi formado, onde eles têm oportunidade de mandar um áudio, um vídeo, uma foto, né, para que haja esse vínculo, né, que permaneça e, de certa forma, principalmente uma orientação aos cuidadores, né, sejam os pais, os responsáveis, enfim, aquelas pessoas que estão ali ao lado deste usuário que até então estava contando com atendimento presencial, mas que, mesmo à distância, é preciso dar uma orientação para que esse período seja superado com tranquilidade. Então, o que eu quero dizer, né, que nós, vereadores, claro, temos que ter a responsabilidade de avalizar essa atitude do prefeito, né, que tirou uma média dos valores repassados durante os últimos 12 meses para ajudar a instituição a manter a sua equipe, fazendo esse trabalho mesmo que à distância. Em muitos casos existem até visitas domiciliares, é claro que respeitando o distanciamento, com o uso de máscaras, mas até para que essas pessoas se sintam mais próximas e compreendendo que isso tudo vai passar, né? Então, não vejo problema algum, acho que do ponto de vista legal, os colegas que me antecederam já fizeram a sua explanação, e eu quero dizer aqui, do ponto de vista do mérito mesmo, né, é que
nós, enquanto Legislativo Municipal, devemos ter a tranquilidade de votar favoravelmente, porque com certeza não há possibilidade alguma de qualquer tipo de questionamento quanto ao bom uso desse dinheiro público, que certamente é mais do que necessário. Obrigado, presidente. Com a palavra, o Odair Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vejo esse projeto como ele de grande relevância, e eu começo aqui parabenizando o prefeito Omar pela sensibilidade que teve nessa situação. Porque quando a gente fala de desenvolver um trabalho com relação ao MAPAI, ali, de liberar esse recurso, a gente não está pensando somente na MAPAI, a gente está pensando em todos aqueles que envolvem, direta e indiretamente. A questão da legalidade para esse ato, eu não vou nem discutir, porque os nossos pares que falaram anteriormente foram específicos, eu não vou ser redundante nesse caso. Então, a questão de legalidade é o quê? Cabe deixar claro que as outras fontes de recursos, aí eu tenho certeza que todos nós já colaboramos várias vezes, que são as vendas de pizzas e coisas do tipo, estão suspensas agora. A PAI não está podendo fazer isso, que na verdade é um complemento, é uma forma de passar o chapéu. Então, além deles não terem aquele repasse anterior, eles também não têm essas outras fontes de renda complementares. E é muito importante deixar claro, como já foi colocado de diferentes formas por outras pessoas, que os serviços estão sendo prestados remotamente, está tendo, e eu tenho ciência, tenho conhecimento disso, feito atendimento in loco quando necessário, ou seja, não está suspenso. E a gente tem que pensar nas pessoas que estão lá também. Vamos imaginar que nós suspendêssemos tudo agora e depois, daqui a 90 dias, voltássemos às atividades normalmente com a PAI. Será que ela estaria de portas abertas? Será que ela teria saúde financeira para se manter até esse momento? E depois, quem arca com isso? Então, nós temos que humanizar essa situação. Já que a questão legal está vencida, já que existe a disposição da administração pública municipal, eu tenho certeza que outras torneirinhas estão sendo fechadas para poder ser colocado esse valor para ajudar nessa questão social. Então, eu não vejo outra situação senão aprovar e por unanimidade um projeto desse, sem demorar, para que eles possam continuar prestando esse serviço de forma importante e relevante para a população. Não tenho que me estender, mas eu estou falando aqui de humanização, de sensibilização e de legalidade. Eu acredito que esse projeto ele está munido desses 3 pontos que eu coloquei, e por isso eu peço a aprovação por unanimidade e o quanto antes. Obrigado, senhor presidente. Professor Padre Sérgio, com a palavra. Professor Padre Sérgio. Será que ele abriu mão, presidente? Não abri mão, não. Boa tarde, professor Padre Sérgio. Senhora vereadora, vereadores e todos os que estão nos assistindo pelas redes sociais. Muito plausível o argumento da vereadora Maria Giovana. Já consultei e o doutor Ondas e os outros que me sucederam têm razão. E eu quero elencar aqui apenas 2 pontos que é característica desse governo. Primeiro, nós temos centenas de entidades sociais, culturais, filantrópicas, prestando serviço na nossa cidade. E todas estão na mesma situação, todas as que dependem de eventos, como foi citado aí. E é uma dificuldade desse governo, talvez pela austeridade que ele vem imprimindo, principalmente nos últimos 4 anos, sentar com todas as entidades e dialogar, e ver a necessidade ou a precisão de cada entidade. Isso não aconteceu nesse governo. Aconteceu muito timidamente pela Secretaria de Ação Social, que sofreu muito. Aqui já elenco o segundo ponto. Em 2017 foi tirado 8 milhões
da assistência social e foi destinado para a cultura. E o resultado estão aí. Nós hoje temos que votar um projeto para a PAI e certamente vamos votar outros projetos, como votamos ao longo desses 4 anos, no cunho social, como o restaurante de R$1. Então, quero deixar bem claro esses 2 pontos, senhor presidente, senhores vereadores e vereadora. A dificuldade do governo sentar com as centenas de entidades que tem na nossa cidade, que sofrem muito mais agora em tempo de pandemia, e a mudança do orçamento de 8 milhões, 17, 18, 19 e 20, vão ser mais de 30 milhões que a assistência social teria para investir na cidade e que foi destinado para a cultura. E hoje, nem a cultura, o Teatro Municipal está fechado, os shows estão cancelados, a cultura também não está podendo fazer seus eventos culturais. Então está aí a pandemia chamando a gente para refletir as nossas relações, chamando a gente para a gente refletir os nossos contatos, chamando a gente para refletir o todo da nossa cidade, porque estamos trancados em casa, estamos sofrendo com essa pandemia, estamos fazendo essa sessão, a 9ª sessão extraordinária online, e infelizmente esse vírus está crescendo na nossa cidade, e não só na nossa cidade, vejo exemplos de Valinhos e de Leme, 2 cidades que não estão longe da gente, como cresceu muito mais que a Americana, e a gente está sofrendo e vamos sofrer muito mais com essa pandemia. Deixo o meu voto a favor à PAI. Muito obrigado a todos. Doutor Alfredo Ondas, com a palavra. Bom, só para finalizar, eu quero enfatizar novamente a questão de promoção pessoal, mesmo em tempo de pandemia, né? As pessoas quererem tirar proveito de situações como essa. Pelo amor de Deus, senhores vereadores, não vão sair daqui, gravar videozinho, mandar notícia no Facebook, principalmente patrocinada, pagando para as pessoas verem esse tipo de coisa, caracteriza a promoção pessoal. Vai ter muita gente que vai se perder no meio do caminho. Então, por favor, atentos a essa situação da promoção pessoal em tempo de pandemia. Ok? Doação, esse tipo de coisa. Ok? Era só isso. Muito obrigado. Vereadora Maria Giovana, com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, eu agradeço a fala dos que me antecederam. Primeiro, eu queria dizer que, em momento algum, eu estou questionando o trabalho da PAI. Pelo contrário, assim como o vereador Padre Sérgio disse, nós temos um questionamento que se tornou normal, muito por conta de como o governo conduz as coisas até a Câmara. E esse é mais um exemplo, né, que a gente está acompanhando uma condução de um projeto que é importante, de um momento de um ano eleitoral que, por mais que vocês digam que a gente está tranquilo, eu entendo que existem muitas brechas, até porque não sabemos quem está ou não está construindo uma promoção em cima disso. A gente pode, inclusive, responder por uma promoção institucional. A gente acompanhou nos últimos dias a tentativa da Câmara, por exemplo, de colocar dinheiro em algo que seria útil, e a Justiça entendeu que nós não podemos colocar, por exemplo, dinheiro em propaganda para que a gente fale sobre a prevenção do coronavírus. Então, senhores, não é algo tão simples assim, eu entendo, eu sei. Nós temos aqui uma boa equipe jurídica também, que apontou que nós podemos sim considerar a excepcionalidade da pandemia e que isso dá brecha, mas são brechas, tá? Então, a gente tem que percorrer um caminho bastante seguro para a gente se posicionar em relação a isso. Concordo também com os vereadores que há outras entidades. Então, quando a gente chega e se depara com um projeto como esse, as perguntas naturais são: por que a PAI? Como estão as outras entidades? Como é que elas estão sendo tratadas? Elas serão contempladas também? Então, são uma série de questões que esse projeto traz.
eu fiz um apelo público hoje e faço aqui também para que fique registrado oficialmente, para que toda vez que a gente vai aprovar qualquer tipo de destinação do dinheiro público, para falar mais fácil, né, que as entidades enviem nem que seja um e-mail para a Câmara Municipal. Nós temos que zelar pelo dinheiro público e é de bom tom que um representante procure os vereadores, nem que seja com um e-mail padrão. Como é que esse dinheiro vai ser usado? Como é que o dinheiro que foi destinado nos últimos tempos tem sido usado? Então, isso são questões que geram muitas dúvidas e nos deixam, de uma maneira desnecessária, pautar, por exemplo, a falta de transparência. Uma outra dúvida que surgiu é em relação ao serviço que os senhores falaram que a APAI continua prestando. Se ela continua prestando serviços, a prefeitura pode continuar pagando por esses serviços. Então, eu sei que não são todos os serviços, mas são dúvidas que eu fiquei muito reais, assim. Se existe um serviço sendo prestado, a gente pode sim continuar com essa destinação desse dinheiro que é destinado à prestação de serviço. E se há uma excepcionalidade, até mesmo para que a gente aprove esse tipo de lei na Câmara, eu entendo que também existe um espaço para uma interpretação diferente do contrato, né? A gente poderia talvez fazer o repasse e cobrar esses serviços depois. Enfim, eu não tenho muitos detalhes sobre como isso foi feito, mas são algumas dúvidas que continuam. Eu agradeço de qualquer maneira a fala dos colegas vereadores. A minha decisão é que eu vou votar sim hoje, mas eu vou pedir à APAI, com chances de eu mudar esse voto, uma planilha de como esse dinheiro será gasto. Eu gostaria de ver com maior clareza, vou fazer um pedido oficial à instituição, como é que esse dinheiro será usado, para que eles vão destinar esse dinheiro, uma planilha mais aberta, na medida do possível, para que a gente tenha uma noção melhor do que a gente está fazendo. Então, agradeço novamente, eu decido por votar hoje sim, e vou pedir à APAI para que eles possam, por gentileza, nos enviar mais informações sobre esse dinheiro. Muito obrigada. Vereador Odir, com a palavra. O professor me inscreve também? Senhor presidente e demais vereadores, quando eu vi esse projeto chegar até a mim, a última coisa que eu me atentei foi se tem problema com a minha candidatura futura ou não. Porque quem conhece o trabalho que a APAI faz, eu tenho certeza que você, presidente, acompanha o trabalho lá, a gente vê a seriedade que ali conduz os trabalhos ali. Eu não poderia jamais não dar esse apoio a esse projeto em ajudar a APAI não fechar, né? Eu sei que se não tiver esses recursos, a APAI vai fechar, né? Agora, se a gente vai ter consequências, não, eu vou ter consequências ou não futura, eu não posso me preocupar com isso, sabe? Se chegar lá na frente não poder, porque eu dei esse voto de confiança à APAI, tudo bem, sem problema nenhum. Eu não vou me arrepender. Me arrependeria se eu fosse contra esse projeto e ver a APAI fechar pelo belíssimo trabalho que ele presta para a população da cidade. Isso sim que é votar consciente. Obrigado, presidente. Vereador Kim, com a palavra. Senhor presidente e demais colegas, quero até agradecer aí o voto favorável da vereadora Maria Giovana e tranquilizá-la também com relação à prestação de contas, né? A APAI, que é uma associação de pais e amigos dos usuários, ela faz uma prestação de contas frequente, né? Eu, como sou membro, tenho um irmão que é usuário da APAI e participo, sou convidado frequentemente para reuniões onde é feito um esclarecimento, uma prestação de contas muito detalhada para aqueles representantes dos usuários, né? Agora, do ponto de vista do poder público, nós temos o Conselho Municipal da Assistência Social, no caso que é de onde esse recurso sairá para ser remetido à APAI,
que é de um rigor tremendo, né? E que se baseia, inclusive, nos relatórios das técnicas da Secretaria de Assistência Social, né? E que também trabalham com muita profundidade, têm um grau de exigência bastante elevado, né? Eu já tive a oportunidade de participar, né, não apenas das reuniões do Conselho, como também equipe técnica da Prefeitura, né, e muitas vezes até ouvindo das entidades, né, a dificuldade que muitas vezes entidades formadas por voluntários, e quero aqui aproveitar e enaltecer o grande número de voluntários que se dedicam gratuitamente para a PAI e outras entidades, né, como eles tiveram, né, principalmente de alguns anos para cá, a aprofundarem os seus relatórios, as prestações de contas e quantas cobranças que são feitas para que o demonstrativo da boa aplicação dos recursos seja aprovado, né? Então, eu tenho aqui muita tranquilidade, né, em recomendar, em afiançar, né, que com certeza esse recurso, como já disse, ele já vinha sendo empregado. O fato de estar vindo um pedido de autorização para a Câmara é apenas porque no contrato original não previa uma situação excepcional, que é o que estamos vivendo hoje na pandemia, mas com certeza acho que toda a informação que for desejada, eu não tenho dúvida que tanto a Prefeitura possui, o Conselho Municipal possui, e com certeza a entidade também possui. Então, com tranquilidade, podemos aprovar e certamente vai ser muito positivo, muito importante a liberação desse recurso. Obrigado, presidente. Obrigado, colegas. Encerrada a discussão. Em votação, os favoráveis ao projeto, enviem sim, os contrários, enviem não. Digam.
Sim. Vereador Thiago Brock, se tiver dificuldade, vota pelo Zap, por gentileza. Declara seu voto no som, por favor. Meu voto é sim, presidente. Vereador Geraldo Fanali, pronuncia seu voto também, por gentileza. Geraldo Fanali. Okay. Maria Giovana. Vereadora Maria Giovana recebeu o e-mail e retornou, por gentileza? Oi, presidente, eu não recebi o e-mail. Não recebeu? Não. Tenta atualizar a página da senhora, por favor. Já atualizei aqui, mas eu ainda não recebi. Meu voto é sim, presidente. Por e-mail e pronuncie o voto, por gentileza. Por e-mail, não, por Zap e pronuncie o voto, por favor. Eu, presidente? Isso. Meu voto é sim. Encerrada a Chegou meu voto, presidente? Ok, eu vi, Geraldo. Obrigado, viu? Alfredo Onda, sim. Geraldo Fanali, sim. Walter Amado, sim. Juninho Dias, sim. Kim, sim. Léo da Padaria, sim. Vereadora Maria Giovana, sim. Marcelo Mestre, sim. Odir Demarque, sim. Otto Kinsui, sim. Pedro Odair Dias, sim. Rafael Macri, sim. Renato Martins, sim. Professor Padre Sérgio, sim. Tiago Brock, sim. Tiago Martins, sim. Wagner Malheiro, sim. Wellington Rezende, sim. O projeto foi aprovado por 18 votos favoráveis. Maravilha. Senhores vereadores, eu vou passar duas informações para vocês a nível institucional. Primeiro, a vereadora Maria Giovana comentou sobre um ingresso que nós fizemos junto à Justiça Eleitoral, pedindo a permissão para utilizar de uma dotação que nós já temos licitada na Câmara Municipal para fazer um trabalho de prevenção e conscientização da população em cima do Covid-19, em cima dessa pandemia que nós estamos passando. Vale ressaltar que nós já devolvemos ao prefeito Omar, ao executivo, à Câmara Municipal de Americana, R$1 milhão que seriam utilizados na construção do prédio, onde nós recuamos em função desse estado que nós estamos passando, e já devolvemos esse dinheiro para que o prefeito pudesse investir na saúde, comprando respiradores, no que ele achar necessário com relação à saúde, antecipando a devolução que normalmente ocorre no final do ano. E nós temos essa dotação já licitada de R$300 mil, que poderia ser utilizado parte dela na conscientização da população americanense. Uma das concentrações seria no sentido de prevenção, de como se cuidar, incentivando isso, e outra também, que eu já cheguei a ver em algumas cidades, incentivando a que as pessoas consumissem produtos fabricados em nossa cidade e no nosso comércio, para que a gente, além do problema de saúde, também consigamos sair do problema financeiro que a nossa cidade, com certeza, está passando e passará com mais acentuação. Nós não inventamos a roda, várias cidades já entraram com isso e tiveram o seu parecer favorável. Infelizmente, o juiz eleitoral da nossa cidade entendeu que nós não deveríamos utilizar. Tivemos agora uma decisão, agora em 17 de abril, Ribeirão Preto, onde o juiz permitiu que a instituição pudesse utilizar parte do dinheiro para fazer esta campanha. E nós aqui fomos tolhidos disso, mas vamos recorrer para que a gente possa, parte desse dinheiro,
investir na sociedade americanense. Então, é só para vocês saberem que esse é o nosso objetivo. Nós não estamos inventando a roda, isso já está sendo feito em várias cidades, só que depende da cidade, um juiz entende sim, outro juiz entende não, e nós vamos recorrer ao TRE para ver se a gente consegue o aprovo disso. Um outro detalhe, o segundo assunto, a partir de hoje, nós estamos convocando todos os funcionários desta casa para que retornem ao trabalho e que se adequem ao seu espaço com segurança, para que a partir do dia 22 retornamos o trabalho normalmente das 8 às 17 horas. As sessões retornarão a partir da próxima, não na quinta-feira, na próxima, no dia 25, a sessão voltará a ser ordinária, toda quinta-feira, sessão ordinária. A priori, nós vamos iniciar ela na próxima quinta por vídeo monitoramento. Vamos tentar adequar o nosso plenário para que a gente possa fazer presencial, mantendo a distância, com o uso de máscara. Isso também depende de como houver a evolução da pandemia no nosso município. Se manter da forma que está ou melhorar, nós praticaremos as sessões presenciais. Então, a partir de hoje, todos os funcionários estão sendo convocados, que a partir de amanhã estejam aí em cada departamento se adequando para que mantenha uma distância segura, mantenha qualquer tipo de adequação, e a partir do dia 22, na segunda-feira que vem, todos os funcionários das 8 às 17 horas. As duas informações que eu tinha para passar para vocês. Não havendo mais nenhum projeto para ser votado, dou por encerrado a ordem do dia. Convoco os seus vereadores para a próxima sessão extraordinária a ser realizada no dia 18 de junho de 2020, às 15 horas, sob a proteção de Deus, encerro a presente sessão. Tenham todos uma excelente tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente, colegas. Boa tarde. Boa tarde a todos. Um abraço. Bom dia. Até mais.